Olá, eu me chamo Isavando Santos Correia e faço parte do projeto REIOBI, Monitoramento Estratégico de Trens Urbanos, baseado em redes de sensores sem fio e sistemas embarcados. O meu plano de atividades é o desenvolvimento de módulo acelerômetro para a aplicação no sistema telemétrico REIOBI, e eu sou orientado pelo professor doutor Rômulo César Carvalho de Araújo. O sistema telemétrico REOBI é um sistema autônomo e dinâmico que tem como objetivo o monitoramento estratégico e em tempo real dos trens da CBTU Recife. O sistema se divide em outros 4 subsistemas. Primeiro, a estação móvel, que fica localizada dentro da cabine do trem e é responsável por captar as informações do trem e enviar via radiofrequência ou para a estação base ou para a estação roteadora. Preferencialmente, o envio dos dados acontece para a estação base, mas, caso o trem se encontre distante de uma estação base, os dados são enviados para uma estação roteadora, que fica localizada ao longo da via entre as estações de passageiro. As estações roteadoras, elas atuam como uma repetidora de sinal, retransmitindo os dados advindos da estação móvel para uma estação base. As estações bases ficam localizadas nas estações de passageiro, e elas atuam como um gateway, convertendo os dados recebidos para uma rede Ethernet, onde esses dados vão ser enviados por uma fibra ótica através de uma rede intranet da CBTU até o centro de controle operacional, onde esses dados serão armazenados, processados e visualizados por um software. O meu trabalho acontece especificamente em cima da estação móvel. Objetivo geral: desenvolver uma tecnologia inovadora com a finalidade de auxiliar na gestão e nos serviços prestados aos usuários de transportes em vias permanentes. Objetivos específicos: incorporar novas informações de sinais elétricos ao REOBI, desenvolver um módulo acelerômetro e pesquisar e desenvolver a integração de novas tecnologias ao REOBI. Sensores inerciais. Os sensores inerciais são capazes de calcular a força de um objeto seguindo o princípio da lei da inércia. Dessa forma, eles têm a capacidade de medir a resistência de um objeto ao ser acelerado. E eles funcionam da seguinte forma: eles pegam a grandeza física conhecida, transformam em sinais elétricos através de transdutores, onde esses sinais elétricos passarão por um processo de filtragem e serão enviados para um microcontrolador. O acelerômetro, segundo o ANS 2018, é um dispositivo eletromecânico que tem a capacidade de medir a força de aceleração aplicada a um objeto e me fornece a medida da força específica que atua sobre esse objeto, ao qual isto é o resultado da ação da aceleração inercial e da aceleração da gravidade. O giroscópio, conforme Ferreira 2013, é um dispositivo composto por um mecanismo capaz de atuar e detectar uma força que possibilita medir a velocidade angular e a inclinação de um corpo quando induzido à força de Coriolis. Tecnologiamente, os sistemas microeletromecânicos surgiram com o avanço da microeletrônica, que possibilitou a criação de sensores a níveis microscópicos, onde esses sensores eram integrados em chips de silício e quartzo. As características desses dispositivos são o baixo custo, o tamanho reduzido se comparado a outros sensores acelerômetros e giroscópios, são leves, possuem alta tolerância a choques e eles também têm uma performance superior aos dispositivos que o antecederam. A plataforma Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica e no módulo acelerômetro a gente utiliza da sua IDE para o desenvolvimento e a programação do software no Arduino Mega. Composição do módulo. Ele se divide em Arduino Mega, shield de armazenamento e shield de comunicação e sensores. O Arduino Mega é o microcontrolador que vai receber o software do módulo acelerômetro e vai ser responsável por dizer como o módulo acelerômetro vai funcionar e operar. Ele possui um processador ATmega 2560, uma grande quantidade de pinos, são 70 entradas e saídas digitais e 16 analógicas, e ele também tem uma tensão operacional ajustável, se pode trabalhar tanto com 5 volts quanto com 3.3 volts. O shield de armazenamento no módulo acelerômetro é responsável por salvar os dados do módulo acelerômetro em um cartão de memória. E a gente faz isso como um mecanismo de segurança para caso o módulo acelerômetro ou o sistema telemétrico apresente algum problema, a gente não venha a perder esses dados.
O módulo leitor de microSD é justamente o dispositivo que vai ser responsável por fazer o salvamento dos dados no cartão de memória. Ele possui uma comunicação de interface periférica serial, SPI, uma tensão operacional que trabalha entre 4.5 volts e 5.5 volts e também possui adaptador para microSDs padrões e microSDs de alta velocidade. O shield de comunicações sensores contém o módulo XB, que é o rádio que no módulo acelerômetro é responsável por estabelecer a comunicação entre o dispositivo e o sistema telemétrico. Ele possui um protocolo de padrão internacional Zigbee I3E 802.15.4, uma tensão operacional de 3.3 volts. A gente utiliza uma antena RP-SMA e ele tem um alcance de em média até 1.600 metros. O Real Time Clock, o RTC, no módulo acelerômetro, esse dispositivo vai ter a finalidade de contabilizar data e hora. O RTC escolhido possui um chip DS1307. Ele tem uma comunicação Inter-Integrated Circuit, o I2C, e possui uma bateria de alimentação de 3 volts. A placa GY521, no módulo acelerômetro, é responsável por captar os dados do trem e enviar para um microcontrolador. Ele conta com um sensor de temperatura e com o MPU 6050, que é um chip de silício que utiliza da tecnologia MEMS e possui um sensor acelerômetro e um sensor giroscópio. Ele também tem uma comunicação I2C, possui o baixo custo e tem uma tensão operacional que pode ser de tanto 5 volts quanto 3.3 volts. A placa GY9250 é uma placa que veio sendo estudada ao decorrer desse plano de atividades para ser comparada com a placa GY521 e assim constatar qual das placas apresenta o melhor desempenho e se adequa melhor ao sistema. A placa GY9250 surge com uma melhoria com uma nova versão da placa GY521, pois, além de contar com todas as características da placa GY521, ela também tem a adição de um sensor magnetômetro e a adição de um novo protocolo de comunicação. Além do protocolo I2C, ela também tem um protocolo SPI. Aqui o esquema de funcionamento do módulo, onde a gente pode ver o caminho percorrido pelos dados. Resultados de discussões. Durante esse plano de atividades foram desenvolvidos alguns documentos, como o descritivo do módulo acelerômetro, o tutorial de fabricação do módulo e a estimativa do custo de produção. Os dados obtidos pelos sensores foram a aceleração em 3 eixos ortogonais, x, y, z, a velocidade angular em 3 eixos ortogonais, x, y, z, a posição angular e o deslocamento. O cálculo do deslocamento é feito da seguinte forma. A gente tem os dados indo em direção ao microcontrolador, do trem a velocidade, do acelerômetro a aceleração e do giroscópio a velocidade angular. No microcontrolador, a gente tem um software que vai pegar essa velocidade angular, submeter a um cálculo e me resultar a posição angular. Eu vou saber a orientação do trem. Depois, eu vou pegar essa orientação que foi calculada, vou submeter a um algoritmo junto com a velocidade do trem, onde eu vou integrar esses dados e obter o deslocamento do veículo. Aqui as placas que compõem o módulo acelerômetro. Vale ressaltar que essas placas foram feitas por alunos participantes do projeto REOB nos laboratórios do IFPE. Conclusão: com a inserção do módulo acelerômetro ao sistema, é possível captar novas informações do trem, como a sua aceleração, a orientação e a posição na via, o que possibilita aos funcionários da CBTU Recife a tomarem melhores decisões. Agradecimentos. Agradeço ao CNPq CETEC-MEC, ao IFPE, à Propesc, ao DGCR, DPP e DPPI pelas bolsas de pesquisa, DASE por disponibilizar os laboratórios, Grupo REOB por todo apoio e também a CBTU Recife. Aqui as principais referências utilizadas. E assim eu encerro a minha fala e agradeço a todos por assistirem a essa apresentação. Estou disponibilizando o meu e-mail para contato para quaisquer dúvida. Muito obrigado por assistir.